Ana, como acabou de falar aqui Juliana Fratini, Bolsonaro não está sozinho nessa corrida presidencial no caso, com relação à direita brasileira. Queria sua avaliação sobre esse período acho que um pouco cedo para falar, pré-eleitoral. Essa manifestação exacerba uma estratégia de sobrevivência do ex-presidente dentro desse contexto de investigação, de desgaste político, se é que ele existe de forma a ser suficiente para Bolsonaro não disputar as eleições, ele que está inelegível. Qual é o efeito dessa manifestação daqui para frente? Gostaria aqui da sua análise. O fato real que a gente tem hoje é a inegibilidade, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e um processo de denúncia, né, a ser aí acatado ou não pelo STF, né? Esses são fatos reais, né? E claro, né, em 2026 a gente tem uma disputa eleitoral importante, né? E diferentemente de 2018 e 2022, né, onde Jair Bolsonaro, né, foi o principal líder ali que agregava a extrema-direita, mas também simpatizantes ali da centro-direita brasileira, né, ele não está, né, nessa disputa, né, esse é o fato real. Hoje, né, Bolsonaro, com esse eleitorado que está com uma opinião muito calcificada, né, para trazer aqui, né, um pouco, né, do que o Felipe Nunes e o Trauman tratam, né, num livro que eles discutem, né, sobre o eleitorado brasileiro, né, esse eleitorado bolsonarista, ele não vai mudar a opinião independente dos fatos virem, das evidências virem. São essas pessoas que têm uma comunicação direta com Bolsonaro e com seus aliados, né, e que vão seguir nessa direção, né, pressionando, tentando esticar a corda até o máximo possível para garantir ali que o grupo primeiro se mantenha coeso até a eleição de 2022. Né? Não sendo Jair Bolsonaro, ter uma opção aí dentro desse núcleo bolsonarista que possa ser competitivo e que, inclusive, né, possa, né, disputar aí com outros nomes da direita, né? Então, hoje a gente tem essa situação, né? A Juliana falou aí de forma bastante pertinente sobre vários nomes da centro-direita, né? Que aí é uma direita mais democrática, né? Que inclusive dialoga, que tem posturas muitas vezes, né, na maioria das vezes institucionais, né? Como o próprio Tarcísio, né? De articulação, de sentar com o presidente Lula, conversar, discutir questões reais, né? Essa direita, né, o próprio Caiado também, né, essa direita está no jogo também, e ela disputa também um espaço, quer queira ou quer não, por mais que Tarcísio seja um aliado de Bolsonaro, né, se não para 2026, 2030 ele é um ator político importante para estar disputando a eleição presidencial, né, e claro que 2026 vai ser um momento dele também conseguir, né, ampliar seu capital político para além do estado de São Paulo, né? Então, hoje a gente tem aí essas várias disputas aí, né? Então, assim como a Juliana também mencionou, não adianta a gente falar de fatos, falar de evidências, se tudo que a gente fala é como se a gente estivesse sempre defendendo o outro lado e não olhando o contexto todo. E a gente está fazendo isso, olhando todo o contexto, olhando as evidências, os fatos reais, as estratégias e as narrativas que estão sendo colocadas, né? E aí, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de disputas políticas, né? Então, a narrativa que Bolsonaro está querendo emplacar, né, é uma forma dele disputar aí, né, a manutenção desse legado bolsonarista para a sua base, né, de fazer valer as teses aí de que as pessoas que cometeram atentado contra as instituições, elas não merecem ser responsabilizadas, que elas merecem ser anistiadas, né? E, efetivamente, não contribuem para a gente pensar efetivamente o Estado Democrático de Direito, entender o que regras, né? O que democracia de fato no Brasil.